Gente, eu quero ler com você Daniel 9:3. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Obrigado. Daniel 9:3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas e com jejum. Vou ler novamente. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração, súplicas e com jejum. Gente, hoje eu vou falar a respeito de um assunto que é um assunto nada popular, é um assunto que em muitas igrejas ele foi completamente esquecido. Se foi esquecido por muitas igrejas, também foi esquecido por muitas pessoas, e que é um assunto tão maravilhoso, tão importante, que é o jejum. Eu tenho uma missão aqui, seríssima, de que nos próximos minutos, passar para você aquilo que a palavra diz a respeito disso, como fazer isso, o significado disso, o poder disso. E ainda que, começando aqui a ministração, eu diga que eu vou falar sobre jejum, e alguns de vocês talvez se sintam frustrados, porque gostariam que nessa noite o tema fosse outro, eu posso dizer que esse tema, ele está ligado a qualquer área da nossa vida, quando a gente tem a compreensão, né? E a gente precisa resgatar, a respeito desse assunto do jejum, duas coisas. Primeiro, o entendimento, e depois a prática. Quando você vai tirar a sua carteira de motorista, você não chega lá na autoescola, ainda que a gente gostaria que fosse assim, né? A gente vê a empolgação. Quando o Brian fez 18 anos, eu fui com ele lá na autoescola e ele estava super empolgado, mas aquela empolgação logo se transformou em algo, no mínimo, difícil e cansativo, porque não veio a prática, veio a teórica. E a parte teórica é a parte que você tem que absorver tudo aquilo, para que depois você tenha a prática. Por que a teórica vem primeiro? Para que você saiba depois o que fazer na prática de forma correta, para que você não cause um acidente, um problema. Quando o assunto é jejum, a gente precisa resgatar duas coisas: o entendimento, que eu chamaria aqui de teórico, mas também a prática dele. Agora, de nada adianta nós nos lançarmos na prática do jejum sem que a gente tenha o entendimento, porque senão acaba, muitas vezes, não alcançando aquilo que nós poderíamos alcançar. O jejum bíblico, gente, em essência, é uma abstinência de alimento para alcançar um propósito religioso. Essa definição, eu acho ela muito simples. Eu acho que o jejum é muito mais do que apenas isso. A palavra jejum, na Bíblia, no Novo Testamento, que é onde eu vou mais focar nessa noite, ela vem de uma palavra grega chamada nesteu, que significa abster-se de comida para alcançar algo da parte de Deus. Eu preciso começar dizendo que jejum não é regime, ok? Jejum não é regime. Tem pessoas que conectam, a gente gosta tanto de dar um jeitinho nas coisas, que às vezes alguém é motivado a dizer: eu vou fazer um jejum para o Senhor e vou entrar na presença de Deus com jejum, eu já estou precisando mesmo, né? Mas a questão é que são coisas completamente distintas. O jejum bíblico é totalmente distinto, e eu explico por quê. O regime, queridos, o foco é no corpo, na estética. O jejum clínico, que é aquele que você faz quando vai fazer um exame, uma cirurgia, o foco é na saúde. O jejum bíblico, o foco é na alma. Então observem que são coisas completamente distintas. Eu sempre digo aqui todos os anos, porque a gente não vai, eu não falo de jejum aqui a partir de hoje, eu falo de jejum há 15 anos. A gente faz aqui momentos de jejum com a igreja todos os anos. E eu sempre digo que jejum é para quem tem fome. Fome de Deus.
Alguém poderia me perguntar aqui nessa noite, pastor, fazer um jejum bíblico, né? Um jejum com um fim específico, que é atrair essa presença de Deus. Ele é prazeroso, pastor? E eu respondo de bate-pronto, não. Não. Queridos, não diga para mim que fazer jejum é algo que dá prazer, que isso é prazeroso. Não é. Mas os resultados são. O jejum, eu tenho um pastor que sempre dizia, jejuar não é bom, mas é bom ter jejuado. O que ele falava com isso? O período do jejum não é fácil, mas depois que o jejum é concluído, então bom é ter jejuado. Eu vou explicar nessa noite isso de uma forma um pouco melhor, através de uma analogia falada pelo próprio Senhor em João, capítulo de número 16, versículo 21. Ele usa a analogia da mulher grávida, ok? Onde estão as mães aqui? Faz um sinal para mim aí, as mães. Levante a mão aí, você que é mãe. Ok? Então você vai entender melhor essa analogia. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim, em João 16, 21. A mulher, claro que aqui ele está num contexto de parto normal, ok? Ele diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver trazido alguém ao mundo. Ok? Se eu perguntar para as mulheres aqui, é bom ter um nascimento, ter um filho de parto normal? É prazeroso? Não, a resposta é não. Mas depois que a criança nasce, é trazida ao mundo, então aquela aflição se torna nada diante do resultado, ok? O que a gente entende é que a tristeza pré-parto está focada no processo. Quem está entendendo, diga amém. Mas a alegria pós-parto está focada no resultado. Vocês entenderam? Quando a gente pega essa analogia e traz para o jejum, é a mesma coisa, querido. De fazer um jejum, e é por isso que muita gente não faz, porque a gente tem na nossa mente que isso é muito fazer isso para Deus. Porque focamos no pré, ou esse processo, focamos no processo do jejum. Mas a gente precisa entender, e eu pergunto para você que teve aí os seus filhos em parto normal, e é muito simples entender. Ainda que uma mulher entre em trabalho de parto algumas horas, aquilo que é gerado dura para uma vida inteira. Ainda que você jejue algumas horas, e isso seja difícil, aquilo produzirá algo para a sua vida inteira. Vocês estão entendendo? Amém? Eu prego aqui e ao mesmo tempo oro para que você entenda o que eu estou dizendo para você. Eu gosto muito de uma frase do Andrew Murray, que ele diz assim, o jejum ajuda a expressar, a aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até mesmo nós mesmos, para alcançar o que estamos buscando para o reino de Deus. Quando a gente olha para Jesus, porque tem gente que me pergunta, né? Tem aí aqueles que gostam muito de estudar os assuntos e dizem para mim, pastor, jejum no Novo Testamento não tem uma obrigação. No Velho Testamento tinha lá o dia, né, da expiação e aquele dia era uma obrigação, mas no Novo Testamento em nenhum momento aparece uma ordem a respeito do jejum, mas eu vou explicar isso para você. Mas quando alguém diz isso para mim, e muitas vezes alguém quando vem me procurar para falar isso, diz assim, por que eu devo jejuar? E a minha resposta de bate-pronto, querido, sem precisar aprofundar muito o assunto, a minha resposta é, Jesus jejuou. Se você tiver um espelho, você vai ver que quem somos nós para não jejuar, se o próprio Cristo jejuou. E quando a gente pega o momento em que Jesus jejua, lá no final do capítulo 3 de Mateus, quando ele desce as águas e o céu se abre e o Espírito desce sobre ele, e no capítulo 4 de Mateus, quando entra o capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado, e ele passa 40 dias e 40 noites, e teve fome. Então nós sabemos que o jejum foi um jejum normal. Em que sentido? Foi um jejum de alimentos, porque observe que ele não teve sede, mas ele teve fome.
E quando ele tem fome, o diabo se aproveita desse momento de fome dele e começa fazendo o que é a especialidade do diabo. O diabo, ele é especialista em colocar dúvida na sua mente a respeito de quem você é. A gente diz, eu sou um servo, uma serva de Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas o diabo tenta plantar o tempo todo uma dúvida. E o diabo tentou fazer isso com Jesus. Ele disse, se tu é o Filho de Deus, quer dizer, ele não está dizendo, tu é o Filho de Deus, mas ele diz, se tu realmente é, porque daí ele desperta algo ali como se Cristo precisasse provar alguma coisa para ele. Se tu é realmente o Filho de Deus, é simples, mande que estas pedras sejam transformadas em pão. E a resposta de Jesus é aquela resposta que muitos de vocês conhecem. Jesus olha e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele faz uma explicação fantástica a respeito do primeiro e do segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que pecou lá no jardim. E através dele entrou o pecado no mundo. E ele chama Jesus de segundo Adão, por quem entrou a redenção. Se você observar o primeiro Adão, ele foi tentado em que área, gente? Ele foi tentado ali numa circunstância de alimento. Porque a ordem de Deus é que ele não comesse do fruto. E o diabo disse para ele, coma do fruto e você será igual a Deus. E como o primeiro Adão quis ser igual a Deus, observe, quis ser igual a Deus, ele cai nessa tentação. Agora, o nosso segundo Adão, que é Jesus, ele é tentado na sua primeira tentação, em que área? Novamente, numa área que tem como uma circunstância alimento. E ele diz, se tu é filho de Deus, ou seja, se tu de fato é Deus, então transforme as pedras em pão. Mas, queridos, quando Jesus veio a esse mundo, diz a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixou a sua glória e entrou num estado humano. E como homem ali, observe, o primeiro Adão, como homem, foi tentado a ser Deus comendo. E uma vez mais, como homem, Jesus foi tentado a assumir a sua divindade e transformar pedra em pão. E aí Jesus rompe o que o primeiro Adão não fez. Porque o primeiro Adão deveria ter dito, realmente eu posso comer do fruto, mas para mim o que vale é o que vem da boca do meu Deus. Ele não fez isso e cai em tentação. Mas Jesus, ele rompe essa linha de pecado e ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava estabelecendo a obediência. Ainda que os dois assuntos eram em torno de alimento, o ataque de Satanás era na obediência. O primeiro desobedeceu, mas o segundo, que é Jesus, não desobedeceu. Observe, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não estava ignorando, gente, o fato de que nós precisamos do alimento para o nosso corpo. Ele não estava dizendo, o homem não comerá pão, mas ele estava dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus ele ativa um princípio muito precioso, de que nós precisamos nos alimentar naturalmente, o nosso corpo, mas que nós também precisamos nos alimentar espiritualmente. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão comigo? É interessante isso, porque ele traz essa distinção entre o homem físico, natural, e o homem espiritual. Quando ele é interpelado por Nicodemos no capítulo 3 de João, ele responde João e diz assim, ninguém pode entrar no reino de Deus, o espiritual, se não nascer de novo. Aí olha o princípio, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, nós que estamos aqui, nós nascemos ali bebês, sim ou não? E como é que você chegou a ficar do tamanho que você está? Da altura que você está? Aonde você alcançou a força que você tem?
Através do alimento, sim ou não? Você foi alimentado e naturalmente você foi crescendo. O que nos leva a crer que se somos nascidos do Espírito, não precisamos ser alimentados para crescer? Vocês estão entendendo? Amém. Observe, eu vou mais a fundo. Observe o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Pedro vai escrever para a igreja, para adultos. E ele diz assim: como crianças recém-nascidas, vocês devem, como crianças recém-nascidas, mas ele estava escrevendo para uma igreja de adultos. Ele estava chamando o povo de criança? Não, queridos. Ele estava falando da vida espiritual, um novo nascimento, pelo qual eles haviam passado. Aí olha o que ele escreve: como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Entenderam isso? Entendemos então aqui, queridos, muito nitidamente, que Jesus não negou a necessidade do alimento natural. Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem precisa de pão no sentido de alimento. Mas ele diz, mas ele adicionou a necessidade de um outro alimento, o alimento espiritual. Cada um dos alimentos tem um propósito, mas são muito parecidos. A gente come, né? A gente nasce e come para crescer. Espiritualmente falando, a gente tem um encontro com Cristo e precisamos nos alimentar das coisas espirituais para crescer. Aí você pode me perguntar nessa noite: ok, pastor, eu sei o que é a comida natural. É arroz, é feijão, é macarrão, né? Que mais? É bife. Vou parar porque senão você vai desconcentrar aqui da mensagem. Ok? É frango assado, é lasanha, vou parar. Mas o que acontece? Você, quando eu falo para você o que é um alimento natural, cada um vai colocar aqui as coisas que gosta. Ok, está tudo certo, temos gostos diferentes quando falamos do nosso natural, mesmo sabendo que todos precisamos nos alimentar. Mas qual é então, pastor, o alimento espiritual, a base do alimento espiritual? A base do alimento espiritual, queridos, também é revelado por Jesus. Lá em João, capítulo de número 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, na beira do poço, ele chega no poço de Jacó e os discípulos vão na cidade comprar comida. A marmita mesmo, comida para o corpo natural. Jesus fica no poço, tem um diálogo com essa mulher vai até a cidade, dá testemunho de que havia encontrado Cristo. Essa cidade inteira vem ouvi-lo, observe o mundo espiritual aí sendo agitado, e nisso chegam os discípulos. Com a marmita. Ok? E vão oferecer: mestre, come. E ele diz: eu estou comendo um alimento que vocês ainda não conhecem. E os próprios discípulos conversam entre eles e dizem: será que alguém deu alguma coisa para ele? Será que passou aqui um carrinho de cachorro quente e deu um cachorro quente para ele? Será que ele foi alimentado de outra coisa? E Jesus então revela isso para eles e diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então Jesus traz um entendimento de que a nossa vida espiritual, ela é alimentada através de uma palavrinha chamada obediência. Amém? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, eu obedeço o Pai. E quando obedeço o Pai, então eu estou sendo alimentado. Só que aqui nós temos outro princípio, muito precioso. Porque diante da comida física e natural, e diante da comida espiritual, que era fazer a vontade do Pai para aquele momento, alcançar aquela mulher e aquela cidade, Jesus preferiu a espiritual. Vocês estão entendendo ou não? Então assim, Jesus divide e coloca dois tipos de alimento, fala da carne e fala do espírito, fala da nossa humanidade e da nossa espiritualidade, mas quando o negócio vai andando, ele diz: olha, diante de uma situação em que o espiritual seja uma necessidade maior, então você se abstém do natural.
basicamente, o que Jesus fez naquele dia? Jejuou. Ok? Jejuou. Jesus estava dando esse exemplo. A gente sabe que jejum não é a única forma de nós nos alimentarmos de Deus, no sentido de nos dedicarmos a Deus. A gente sabe que tem a oração, que tem a adoração, que tem a meditação, que tem os nossos pensamentos cativos levados a Deus. Mas sinceramente, gente, se você não tem o jejum como uma ferramenta, será que todos esses outros pontos que eu te disse estão bem? Será que você realmente está fluindo nesses outros? Jesus, ele fala uma coisa, e aqui é importante que eu diga, muito profunda, em Lucas capítulo 6. Há uma diferença entre bem-aventurados e ai daqueles. O bem-aventurado, ele fala de uma bênção, de uma pessoa que é abençoada, que tem sobre ele a bênção. Todas as vezes que a palavra de Deus fala ai daqueles, é uma palavra de juízo e de condenação. Há uma diferença entre esses dois. Mas quando chega no capítulo 6 de Lucas, Jesus ele fala uma coisa que parece ser confusa num primeiro momento. No versículo 21 ele diz assim: bem-aventurados, mais do que felizes, abençoados, são aqueles que têm fome, porque ficarão satisfeitos. 4 versículos depois, no versículo 25, o mesmo Jesus fala: ai de vocês, que agora estão fartos, porque terão fome. Não parece ser confuso isso? Peraí, primeiro ele diz que aquele que tem fome será satisfeito, mas depois ele diz que aqueles que estão fartos passarão fome. A questão é, por que um eu estou debaixo da bênção e outro há uma maldição? Quando a gente traz esse entendimento bíblico, a gente descobre que no versículo 21, ele está falando da fome espiritual. Quando temos fome espiritual, existe um Deus pronto a nos saciar. Mas quando chega no versículo 25, ele diz, ai daqueles que estão fartos. Quando essa palavra, ele diz fartos, ele está falando fartos do mundo. E ele diz fartos, porque esses passarão fome, ou seja, não serão alimentados por mim. A grande verdade, gente, é que a gente vive uma geração que nós estamos empanturrados das coisas do mundo. A nossa agenda é empanturrada de coisas. Tantas coisas, que nós não temos fome de Deus. Deus é colocado em algo onde é como você acabar de almoçar e alguém te chamar para comer. Eu tive essa experiência. Uma vez eu estava pregando num lugar e eles me levaram para um café da manhã, e quando eu cheguei nesse café da manhã, eles decidiram fazer um culto. E eu cheguei lá 9h30, e quando deu 10 horas, eles passaram para que eu pregasse. Eu preguei até 11 horas da manhã, e teve uma manifestação da graça de Deus, e nós vivemos aquele momento, e aí o café, que era para ter sido mais cedo, acabou sendo 11h30. E eu estava sem comer nada desde o dia anterior, tinha pregado, e aí eu comi ali e tal, e aí eu fui dizer para a pessoa que estava comigo, disse, rapaz, hoje vai dar meio-dia, eu não janto não. E o cidadão disse para mim, pastor, eu não almoço hoje, porque eu acabei de tomar esse café. E eu bati forte aqui, estou bem. Ele disse assim, pastor, não diga isso, porque tem uma família que entrou em contato, e eles estão desde as 5 da manhã fazendo um almoço especial para o senhor. Eu disse, você não está falando sério? Ele falou, estou falando sério, e eles já estão me ligando aqui, porque estão lhe esperando lá. Gente, eu estava aqui, pá! Eu disse, meu Deus, me colocaram dentro de um carro, e quando eu cheguei lá, gente, tinha feijoada, tinha, porquinho pururucado, e tinha não sei o quê. E quando eu olhei para aquilo, eu disse, só se eu amarrar para o lado de fora. Coloco aqui, amarro e deixo absorver, porque por aqui não entra. E eles estavam tão empolgados, e o irmão da casa dizendo, olha esse porquinho aqui, está desde não sei que horas da manhã. E eu estava sem condições, de modos que
Eu tive que tirar os óculos para comer com os olhos. Eu não tinha mais. Mas me esforcei ao máximo ali. Empurrei o máximo que eu podia para agradar aquelas pessoas. Gente, quando você está numa situação como essa, sinceramente, você não tem fome. Pode estar diante de um banquete. E eu vou dizer uma coisa. É óbvio que aquela feijoada, com aquele porquinho pururucado, com aquelas coisas, torresminho, e tudo aquele negócio, era infinitamente melhor. Diante daquela situação, gente, eu não sei, vocês já viveram uma experiência parecida com essa, de estar aqui e de repente ter uma mesa? O que eu quero dizer é que é claro que aquele almoço que tinham feito para mim era infinitamente melhor do que o café que eu tinha acabado de tomar. Não tinha comparação. Eu comi o que tinha ali porque eu estava morrendo de fome. E a grande verdade é que eu me enchi tanto que agora eu não consegui usufruir daquele verdadeiro banquete. É isso que Jesus, ele está falando nesses versículos, gente. Jesus, ele está dizendo que ai daqueles que estão fartos, porque esses passarão fome. Ele tá levando a um entendimento tão precioso. Existe algo na nossa vida que somente a comida espiritual pode saciar a nossa fome. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Escute bem, a fome física, a natural, ela orienta o homem, faz com que ele trabalhe, dedique tempo e energia para garantir a sua subsistência, porque essa é uma necessidade primária da vida. Se hoje você perder tudo que você tem um carro, uma casa, um negócio, independente, você perder tudo que você tem, e você não tiver mais condição para fazer nada, você sairá da sua casa e irá atrás do que comer, porque essa é uma necessidade primária do homem. Mas o que eu quero levar você a pensar é o seguinte: e a fome espiritual? Ela também nos orienta. Nós investimos tempo e energia para garantir a subsistência espiritual, porque o alimento espiritual é necessidade primária do nosso espírito. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Pastor, qual que é um propósito de um jejum? E aí eu volto ao versículo que eu li no começo. Olha o que Daniel diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e os súplicas com jejum. Eu gosto disso porque Daniel, ele diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com jejum. Observe que não é algo que é de Deus para você, mas é de você para Deus. Quem está entendendo? Amém? Esse deve ser o nosso principal motivo de jejuar. Buscar a Deus. Nós deveríamos fazer isso não para chamar a atenção de Deus, como muitos pensam, mas é porque Deus chama a nossa atenção. Nós devemos jejuar para buscar a sua face e não somente o seu favor. Então, qual que é a necessidade primária de um jejum? Ou o alvo primário de um jejum? Diga comigo: buscar a Deus. Pastor, e as outras coisas? Aquilo que eu chamo de necessidades secundárias do jejum devem ser os desdobramentos da primeira. Por isso o Tiago escrevendo diz: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Então, eu vou dar um exemplo aqui da necessidade primária e secundária num texto de 2 Coríntios 20, versículo 3 e 4. O rei Josafá está chegando um exército de mais de 1,5 milhão de homens para destruir Judá. E o rei Josafá, diante daquela situação, diz assim o texto: Josafá se colocou a buscar ao Senhor. Ok? Necessidade primária. E isso ele fez com jejum. Então, para que serve o jejum? Para buscar ao Senhor. Observe agora o desdobramento. E todo Judá se ajuntou para pedir socorro a Deus. Qual que é onde aparece o segundo? Num desdobramento do primeiro. Eu estou buscando ao Senhor. E a necessidade é que o socorro de Deus venha. Mas o socorro de Deus é um favor de Deus. Então
Então Deus queria derramar aquilo sobre o povo, mas o povo tinha que passar pela primária, que era buscar ao Senhor. Vocês estão entendendo? Agora, quando a gente vai para um texto, que é um dos mais conhecidos, que Jesus fala a respeito de jejum, que está lá em Mateus 6,16, escute, Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí ele diz para nós: tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejua, mas a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto, observe agora o que ele vai falar a respeito de jejum, te recompensará publicamente. Vocês estão entendendo? Amém? Então a primeira característica desse texto é que o texto diz assim, Jesus não diz assim, e se vocês jejuarem? Ele diz assim, e quando jejuardes? Há uma expectativa de Deus. Não é uma ordem, como o imperativo vigiai e orai. Isso é uma ordem. Mas o Senhor tem uma expectativa. Tem um pastor que contou uma experiência esses dias, eu achei muito interessante. Ele falou que, para eu explicar o que eu estou tentando explicar, que o filho dele, num determinado momento, chegou em casa e ele trazia um boletim na mão, cheio de notas vermelhas, e que precisava ser assinado pelos pais. Não sei se isso ainda é feito hoje ou não, mas quem aí é da época que o pai e a mãe tinham que assinar a nota vermelha, amém? Então vocês sofreram igual eu, né? Amém? Mas ele chegou com aquele boletim e ele estava apavorado, em pânico, a respeito daquele boletim. E o pai, né, que estava contando a história, percebeu que ele estava apavorado, desconfortável, e pergunta para ele: meu filho, não importa o que você tenha nas mãos, nisso não vai mudar o meu amor por você. Eu amo você. Independente do que tenha na sua mão, o meu amor por você não vai mudar. E ele disse que na hora o filho dele, que estava com aquela cara de apavorado, transformou aquela cara numa cara de sapeca. Mais ou menos assim, então escapei, estou tranquilo. Mas ele continua, ele diz assim para o filho dele: mas no assunto agradar, aí o que tem na sua mão faz diferença. Ele disse: no que diz respeito a amar, nada mudará o meu amor por você. Mas no que diz respeito a você me agradar, aí nós temos uma diferença na sua mão. Você precisa entender uma coisa nessa noite. Isso precisa ser estabelecido como uma verdade nesse lugar na sua vida. Jesus te ama. Não há nada que possa mudar essa verdade. Jesus te ama. Amém? Diga para quem está perto: Jesus te ama. Isso é imutável. Isso não muda. Mas quando o assunto é agradar ao Senhor, aí há uma diferença. E o jejum, ele é colocado nesse lugar onde não há biblicamente uma obrigação no Novo Testamento, mas é algo que tem que ser gerado no coração de quem quer agradar a Deus, ter intimidade com o Senhor. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Existem coisas, gente, que só podem ser alcançadas com jejum. Existem coisas que você só vai viver se você jejuar. Os discípulos tentaram expulsar o demônio de um menino e o demônio não sai. E eles perguntam para Jesus: por que nós não tivemos autoridade suficiente? Qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é simples e direta: esses demônios só sairão com oração e... Ele está dizendo, existe coisas que você só alcança se jejuar. Então eu preciso dizer uma verdade aqui para você. As pessoas que jejuam viverão coisas que as que não jejuam jamais viverão. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, eu acho interessante que Jesus, aqui em Mateus 6,16, ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como
como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que pareçam que jejuam. É mais ou menos aquela pessoa que começa a fazer um jejum e aí, sabe, começa a arrastar o pé, com uma carinha de cansado, de abatido. É aquela pessoa que quer chamar a atenção para si, né? Ela chega num ambiente e diz, eu estou morrendo de dor de cabeça. E ninguém responde nada, ela insiste, eu estou morrendo de dor de cabeça. E ninguém fala nada, ela diz, gente, eu estou morrendo de dor de cabeça. E as pessoas perguntam, por quê? Ah, não, é porque eu estou jejuando. Estou jejuando. Então, é por isso que eu estou com essa dor de cabeça. O que Jesus está dizendo é que os hipócritas desfiguravam o rosto para mostrar para os homens que eles estavam jejuando, né? Chegava assim, né? Eu nesse jejum tirei o café. Vou morrer, não sei se vou dar conta. Para alguém dizer, não, você vai dar conta, você é santão, você vai dar conta, você vai romper. É como se Jesus dissesse para eles assim, nesse versículo, nesse texto, vocês querem que as pessoas te vejam? Então você foi visto. Você quer que todos te achem um santo? Conseguiu. Você quer ser aplaudido? Aconteceu. Mas não vai ter nada além disso. Você não terá nada de mim. Porque você já recebeu. Há um outro texto que Jesus vai falar desses mesmos hipócritas. Em Lucas 18, 12, ele diz, o hipócrita diz, né? Jejuo 2 vezes por semana. Ele tem alguma coisa errada, jejuar 2 vezes por semana? Não, não tem nada de errado. Mas ele fazia a coisa certa do jeito errado. Ele jejuava, mas era para mostrar para os outros. Então ele fazia a coisa certa do jeito errado. Porque o errado era se orgulhar daquilo que estava fazendo. E a gente tem que entender, queridos, que o que nos liga a Deus é o nosso espírito. Né? A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o jejum, ele mortifica o corpo, ele aflige a alma, mas tira o entulho do nosso espírito, para que a gente flua na presença do nosso Deus. Quem entendeu? Amém? Pastor, qual que é a consequência do jejum para quem jejua? Sem dúvida nenhuma, você terá uma percepção espiritual que você nunca teve. Eu estou falando de uma vida cheia do Espírito. Escutem bem esse texto, Atos 13, 2. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, vírgula. O que acontece? Observe como o texto começa. E servindo ao Senhor e jejuando, vem algo depois do jejum. E o que vem depois do jejum nesse texto é assim. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Que texto! Ele está dizendo que quando acessamos o coração de Deus através do jejum, depois disso, há uma voz diretiva do próprio Espírito Santo na vida. Há uma percepção do Espírito Santo. O jejum, querido, nos ajuda nos momentos de definições. Quantos de nós aqui estamos aqui nessa noite e se olharmos para a vida diremos, quantas burradas eu fiz, quantos erros eu cometi. Mas por quê? Foram decisões sem direção de Deus. Foi por conta e risco seu. Por isso hoje você está vivendo consequências disso. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também, que quando eles servem ao Senhor e jejuam, há uma direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Amém? Preciso dizer também que o jejum não muda Deus, porque Deus é imutável. Mas o jejum muda você e muda eu com relação ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. É necessário, queridos, você entender essas coisas e compreender isso. Lucas 9, 23, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, o que diz? O que é o jejum? Não é também um braço dessa negação? É negar a sua própria fome, aquilo que o seu corpo está pedindo pelo Senhor? Para segui-lo, a gente precisa se negar.
E eu preciso dizer para vocês que o principal jejum que Deus quer de nós é um jejum de nós mesmos. O jejum do alimento é algo que nos lembra que precisamos negar a nós mesmos. Quando você não nega a si mesmo, você está negando a Deus. Se você segue um Deus onde você não precisa se negar, você não está seguindo Deus, você está seguindo uma religião. Quando você entende essas coisas, parece que a gente chega num outro ponto. Num ponto onde a gente precisa se converter. E essa palavra, converter, ela nos empurra para aquele pensamento assim, virei crente. Converti, virei crente. Mas o converter, gente, é algo que é focar, fixar, mudar a direção do coração. Eu quero que vocês prestem bem atenção a respeito do que Joel diz a respeito do jejum. Amém? Prestem muita atenção. Joel diz assim, está profetizando aquilo que Deus fala. Joel 2,12, Deus diz assim: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e façam isso com choro, jejum e pranto. Observe, há um pedido de Deus: convertei-vos a mim. É o que Daniel fez. Eu dirigi o meu rosto a Deus. Eu converti as minhas expectativas e a minha atenção no Senhor. E o Senhor diz: e faça isso com oração, pranto e jejum. Ok? Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, agora no 28, no versículo 28, o Senhor diz assim: e há de ser que depois do quê? Depois de nós nos convertermos a Ele, com oração, com pranto e com... Existe algo depois do jejum. Quem está entendendo isso? Existe algo depois do jejum que você nunca vai alcançar se não passar por ele. Nunca, esquece, querido. Nunca alcançará. E há de ser que depois o que, pastor? Vai derramar bênção? Vai derramar negócios? Vai derramar riquezas? Vai derramar... Não, queridos. E depois disso, derramarei do meu Espírito. E observe que esse derramar do Espírito traz uma restauração familiar, porque ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Observe agora: vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Tudo isso está nos aguardando depois do jejum, da oração, da busca. Quem está entendendo? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E eu preciso dizer isso para você, que quando você foca em Deus, em buscar ao Senhor, você atrai a presença desse Deus. E onde Deus está, onde nós cumprimos o Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Senhor e o Senhor vem, Ele traz consigo cura, salvação, libertação, transformação, restauração em todas as áreas. Quem está entendendo? Amém? Não é buscar o favor de Deus, mas é buscar o próprio Deus. O próprio Deus. E eu quero terminar com algumas orientações práticas aqui a respeito do que nós vamos fazer aqui nos próximos 21 dias. E é claro que você vai fazer se quiser. Ok? Mas a grande verdade é que você vai fazer isso conscientemente. Mas vamos lá. Existem alguns tipos de jejum que você pode praticar dentro desses próximos 21 dias. O primeiro deles é o jejum normal, que é esse que eu mencionei de Jesus. Ele ficou 40 dias sem comer, mas bebia água. Esse é um jejum normal. Existe o jejum parcial, que nós encontramos lá em Daniel, capítulo de número 10, onde Daniel decide se abster dos manjares, das delícias,
de um tipo de comida que traz satisfação, que você come não para matar a fome, mas para degustar aquilo. E Daniel abriu mão de todas aquelas delícias da mesa do rei para que ele se dedicasse. Então esse é um jejum parcial. E tem o jejum total, que é o sem água e sem comida. E na Bíblia aparece em alguns momentos. Por exemplo, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. A Bíblia diz, e não comeu e não bebeu. Paulo também, quando tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco, ele vai para a casa de Ananias e a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Mas observe que esse jejum só é mencionado na Bíblia com uma duração máxima de 3 dias. Porque o jejum instituído por Deus, que o jejum que Deus quer, não é para te destruir. Muito pelo contrário, mas é para te levar para esse lugar. E finalmente tem um jejum sobrenatural. Moisés ficou 40 dias no monte, sem comer e sem beber. Mas esse é um jejum sobrenatural. Nas próximas 3 semanas, nos próximos 21 dias, a começar de amanhã, nós vamos fazer um jejum com a igreja. Está aí o nosso tema, Coração em Chamas. E a gente não está fazendo sozinho, a gente está fazendo junto com os nossos pastores Davi e Mônica, e junto com todas as igrejas que têm uma aliança, uma busca por Deus. Né? E o tema é esse coração em chamas. Chamas por quem, gente? Chamas pelo Senhor. E nesses próximos 21 dias, nós vamos fazer um jejum. E cada um de vocês vai poder escolher a forma que quiserem. Mas eu preciso falar aqui algo que nós vamos fazer em comum acordo. Ok? Nós vamos dividir 3 semanas. A partir de amanhã, de segunda até domingo. Depois, de segunda até domingo. Quem entendeu, diga amém. De segunda até... Não adianta no sábado à noite você falar assim, amanhã acaba essa parte, né? Não, domingo também. Acaba na segunda e começa outra. Durante essas 3 semanas, eu sempre, durante todos esses anos, a gente sempre fez jejum aqui, de 21 dias, e isso ficava a cargo de cada um de vocês. Alguém fazia um jejum que ia até meio-dia, outros que iam até a noite, outros que tiravam alguma coisa específica do cardápio, ali do dia a dia. Tinha gente que ficava sem café 21 dias, chegava aqui no final dos 21, parecia um zumbi, assim, entrando sem café. Mas cada um fazia aquilo que desejava fazer. Mas eu preciso dizer para vocês que esse ano a gente quer fazer diferente. Então nós vamos fazer algo específico, semana após semana. Onde se você entrar no jejum, vou repetir, se você entrar no jejum, junto com a igreja, então serão 3 semanas que você vai acompanhar o que a igreja está fazendo, mas você pode acrescentar outras coisas. Então na primeira semana, que começa amanhã, será um jejum de doces. Na segunda semana será um jejum de massas. E na terceira semana será um jejum de carnes. Se você entrar no jejum aqui, você vai descobrir que 21 dias é dia pra caramba. Quando eu coloquei e falei, vamos fazer o jejum e tudo, isso já estava no nosso coração. E é isso aí, apareceu nesses próximos 21 dias, eu vou ter aniversário para ir, casamento para fazer, eu vou ter um monte de coisa para ir. E eu estarei lá, e eu acho isso maravilhoso. Porque quando você entra na presença de Deus e você começa a alcançar esse lugar, o sacrifício, queridos, que é desse tamanho, diminui a ponto de você chegar num ponto, como eu já cheguei, e dizer, Senhor, parecia que era um grande sacrifício, mas não é nada. Não é nada, Senhor. Nada. Pastor, o que está incluído doce? Açúcar é doce, pastor? Eu falei, se tu achar o amargo, me fala. Doces, massas e carnes. Amém? Quando eu falei doce, teve gente que riu. Isso aí para mim é de mesmo. Mas quando eu falei carne, quis fazer um buraco e se enterrar. São 7 dias. E isso nós vamos fazer todos juntos. Num mesmo coração. Num mesmo propósito. E isso faz um exercício espiritual na nossa vida maravilhoso. Porque isso, a gente está o tempo todo envolvido com alimentação.
E então você vai estar o tempo todo lembrando, eu estou me abstendo disso, porque eu estou num propósito de consagração com o meu Deus. Isso é tão maravilhoso, gente. Agora, você pode melhorar isso, ok? Você pode fazer algo diferente, comum com a igreja, mas você pode ir além em alguma área. Um dia da semana eu quero ir, fazer assim. Aí você faz do jeito que você quiser. Você também pode tirar alguma coisa que não está ligado à alimentação. Você pode, por exemplo, dizer 21 dias eu vou sair das minhas redes sociais. E você vai descobrir que vai sobrar tempo para você ter um tempo com Deus. Sobrar tempo para você ter um tempo com Deus. Mas isso é apenas uma sugestão. Eu contei aqui de manhã que uma vez eu fiz uma sugestão num fim de ano, no Natal, e eu disse, gente, nós vamos entregar uma cesta básica para os necessitados esse mês, mas eu queria colocar um mimo a mais. Traga alguma coisa lá da sua casa, pode ser uma goiabada. E a gente recebeu 40 latas de goiabada. Era só uma sugestão. Eu só estou dando uma sugestão, amém? Amém? Você pode fazer como você quiser. Teve cesta que a gente tem que mandar 4 latas de goiabada para o irmão dizer, querido, a gente recebeu muita goiabada, mas era só uma sugestão. Querido, o que eu estou falando aqui, gente, é que nesses próximos 21 dias existe algo, uma direção, uma convocação pastoral aqui, e que você pode se submeter a isso ou não, e você pode decidir entrar nesse jejum ou não. Isso está entre você e o Senhor, mas pode ter certeza do que eu estou dizendo. Os que nessa noite se comprometerem pela palavra de Deus que foi pregada aqui, recheada de versículos de todos os lados, eu tenho a convicção de dizer que quem entrar alcançará coisas, e quem não entrar não alcançará. Entrar, pastor, a gente sempre entra com barganha, e parece que aquilo que Deus faz para nós é tão assim maravilhoso, mas aquilo que a gente vai fazer para Deus parece que é tão difícil. É tão complicado a gente fazer, a gente parece que pesa tanto. Se eu dissesse aqui nessa noite, que se alguém aqui ficasse 21 dias só bebendo água, no final dos 21 dias ia retirar um prêmio de R$1 milhão. Vocês entenderam ou não? Se no final de 21 dias tivesse um prêmio de R$1 milhão para quem ficasse 21 dias só tomando água, meu amigo, talvez, se você for sincero, você diria, eu sou o primeiro que entraria nesse negócio aí, para alcançar essa possibilidade. Quando as coisas são do mundo, parece que tudo fica leve. Mas quando as coisas são para Deus, tudo fica tão pesado. Vocês lembram que Jesus disse? O espírito está pronto, mas a carne é? O espírito está pronto, mas a carne é? Tem gente que me procura erradamente e diz assim, pastor, eu estava até indo bem, mas aí eu vacilei, porque a carne é fraca, né? Não, querido, a carne ela não é fraca para o pecado. Para o pecado, a carne é forte. Quando Jesus fala isso, ele fala no jardim do Getsêmani, porque os discípulos não estavam conseguindo orar, estavam dormindo. Então Jesus diz, o espírito está pronto. O que ele disse com isso? O espírito quer, o espírito almeja, o espírito deseja, mas a carne é fraca. A carne é fraca para as coisas de Deus, não para as coisas do mundo. Quer ver só? Você quer dormir bem essa noite e mais cedo? Chega na tua casa e ali pelas umas 10h30 abre a Bíblia e começa a ler. Com 3 minutos você está roncando em cima da Bíblia, porque a carne é fraca. Tudo que envolve as coisas de Deus parece ser tudo tão... pastor... Não, queridos, mas nessa noite eu quero dizer para você, e quero aqui encorajar você e dizer uma verdade a respeito de você mesmo. O teu espírito está pronto. Está pronto. E se você está aí achando que não, é a carne que é fraca, que guerreia para que você não alcance o que Deus quer, o que Deus tem, aquilo que Deus quer para você. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu gosto do versículo de Josué 3:5 que diz assim: Josué convocou o povo e disse: santifiquem-se hoje, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que eu estou fazendo aqui nessa noite é dizer, queridos, vamos nos santificar, vamos entrar nesse lugar, e o que vai acontecer é garantido pelo Senhor. Maravilhas acontecerão na sua casa, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. Coisas extraordinárias vão acontecer. Por isso, a partir de amanhã, eu convoco esta igreja. Amém? Eu quero que você fique de pé, por favor. Queridos, eu quero terminar com uma palavra de Deus aqui. Quando eu digo uma palavra de Deus, eu estou falando para não ter nenhuma sombra de erro e de dúvida. Eu estou mencionando a própria Bíblia. Jeremias 29:13. Diz assim o Senhor para você: e buscar-me-eis, e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz assim: se você me buscar, você me achará, se você me buscar de todo o vosso coração. É como se Deus dissesse: eu estou num lugar que eu quero que você acesse nesses dias. Se você buscar, eu me deixarei ser achado por ti. Quando Jesus, ele olha Israel, ele diz, quando ele está voltando para Jerusalém para ser sacrificado, ele olha para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, mas você não compreendeu o tempo da tua visitação. Queridos, nos próximos 21 dias eu tenho essa imagem de um Deus que quer nos atrair para si, a ponto de nos colocar debaixo das suas asas. E a palavra diz que Ele traz cura nas suas asas, que Ele traz salvação nas suas asas. É uma busca a esse Deus. Vou terminar por onde comecei, Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas e jejum. Por isso eu vou perguntar para você, e eu não vou anotar o seu nome e nem vou fazer papel de polícia na sua vida. Teu compromisso é com o Senhor. Mas eu vou perguntar para aqueles que nessa noite querem, diante de Deus, fazer aqui um compromisso de nos próximos 21 dias estarem junto com esta casa, com esta igreja, buscando ao Senhor nesses próximos 21 dias em jejum e em busca a Deus. Eu quero que você levante a sua mão e diga: Jesus, eu vou fazer.